Gostaria de convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias. Livro A. As crianças da UCP vão sair com a tia Jo para ensaiar para o Dia das Mães no próximo domingo. Jeremias, capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 21. Nós cantamos duas músicas. Eu não sei se você prestou bem atenção no que você cantava. Eu vi que muita gente cantava de olhos fechados, aproveitando o que estava cantando. Uma das músicas diz que nós queremos que Deus nos dê um coração disposto a obedecer. E a outra diz que nós queremos ser um vaso novo nas mãos de Deus. Você conhece os métodos de trabalho de Deus? Se não conhece, dê uma lida no Antigo Testamento. Veja como que Deus trabalha na vida de dois profetas, Jonas e Jeremias. E é justamente na vida de Jeremias que eu quero que nós aprendamos alguma coisa hoje. E você vai ver que os dois, de maneiras diferentes, são homens zelosos, homens fiéis a Deus. E Deus usou maneiras muito próprias de colocar cada um deles no lugar que Deus queria que eles estivessem. Jeremias capítulo 15, vamos ler aí do versículo 1 até o versículo 21. Diz o texto: Disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Lança-os diante de mim e saiam. Quando te perguntarem para onde iremos, de Elisá, assim diz o Senhor, o que é para a morte, o que é para a espada, o que é para a fome, e o que é para o cativeiro. Porque os punirei com 4 sortes de castigo, diz o Senhor, com a espada para matar, com cães para os arrastarem, e com as aves dos céus e as feras do campo para os devorarem e destruírem. Entregá-los-ei para que sejam um espetáculo horrendo para todos os reis da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Pois quem se compadeceria de ti, ó Jerusalém? Ou quem se entristeceria por ti? Ou quem se desviaria a perguntar pelo teu bem-estar? Tu me rejeitaste, diz o Senhor, voltaste para trás, por isso levantarei a mão contra ti e te destruirei. Estou cansado de ter compaixão. Cirandei-os com a pá nas portas da terra, desfilei e destruí o meu povo, mas não deixaram os seus caminhos. As suas viúvas se multiplicaram mais do que as areias dos mares. Eu trouxe ao meio-dia um destruidor sobre a mãe de jovens. Fiz cair de repente sobre ela angústia e pavor. Aquela que tinha 7 filhos desmaiou, como para espiar a alma. Pôs-se-lhe o sol, quando ainda era dia, ela ficou envergonhada e confundida. E os que ficaram dela, eu os entregarei à espada diante dos seus inimigos, diz o Senhor. Ai de mim, minha mãe, pois me deste à luz um homem de rixa, e homem de contendas para toda a terra. Nunca lhes emprestei com usura, nem eles me emprestaram a mim com usura. Todavia, cada um deles me amaldiçoa. Disse o Senhor, na verdade eu te fortalecerei para o bem, e farei que o inimigo te dirija súplicas no tempo da calamidade e no tempo da aflição. Pode alguém quebrar o ferro do norte ou o bronze? Os teus bens e os teus tesouros entregarei gratuitamente ao saque por todos os teus pecados e em todos os teus territórios. Levar-te-ei com os teus inimigos para a terra que não conheces, porque o fogo se acendeu em minha ira e sobre vós arderá. Tu, ó Senhor, o sabes. Lembra-te de mim, ampara-me e vinga-me dos meus perseguidores. Não me deixes ser arrebatado por causa da tua longanimidade. Sabe que por amor de ti tenho sofrido afrontas. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado. Ó Senhor, Deus dos exércitos. Nunca me assentei na roda dos que se alegram, nem me regozijei, oprimido por tua mão, eu me assentei solitário, pois já estou de posse das tuas ameaças. Porque dura a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói e não admite cura? Serias tu para mim como ilusório ribeiro, como águas que enganam?
Portanto, assim diz o Senhor, se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás diante de mim. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca, e eles se tornarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. Eu te porei contra esse povo como um forte muro de bronze. Eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te salvar, para te livrar deles, diz o Senhor. Arrebatar-te-ei das mãos dos iníquos, livrar-te-ei das garras dos violentos. Meus irmãos, aqui nesse capítulo 15, nós temos o registro de Deus rejeitando a oração de Jeremias em favor do povo judeu. Desde o capítulo 14, no versículo 7, Jeremias está orando pelo povo de Israel. Nos capítulos anteriores, principalmente no capítulo 13, Deus está falando ao profeta o que é que ele vai fazer para castigar Israel pelos seus constantes pecados. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, desde o momento que eles saem do Egito, Deus deixa bem claro que se eles virassem as costas para Deus, eles caíssem nos pecados, entre eles a idolatria, eles seriam castigados. Profeta após profeta, Deus foi alertando, e este momento está chegando. E no capítulo 13, Deus já deixa muito claro para Jeremias o que é que vai acontecer. Aí no capítulo 14, do versículo 7 até o 9, Jeremias ora, e ele pede a Deus que perdoe o povo. E aí depois, no versículo 11, Deus responde dizendo o seguinte: disse-me ainda o Senhor, não rogues por este povo para o bem dele. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor. E quando trouxerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles. Antes eu os consumirei pela espada, pela fome e pela peste. Aí o profeta vai orar mais 2 vezes pelo povo de Deus. E Deus vai rejeitar a oração. Aí no versículo 21, nós vemos Jeremias orando mais uma vez. Não nos rejeite por amor do teu povo, capítulo 14. Não cubras de opróbrio o trono da tua glória, lembra-te e não anules a tua aliança conosco. Então depois dessas 3 orações, e depois dessa última, que está aí no versículo 21, temos o texto que nós lemos aqui, que é a base da nossa mensagem nessa noite, onde Deus rejeita de uma forma categórica, pela 3ª vez, a oração de Jeremias pelo povo de Israel. Para nos ajudar a compreender um pouco as palavras e os sentimentos do profeta, se a gente conhecer um pouco a realidade do seu tempo, fica mais fácil. O profeta Jeremias nasceu aproximadamente no ano 650 a.C., na cidade de Anatote. Ele era da família sacerdotal de Abiatar. Ele era filho de Ilquias, sacerdote no período da reforma do rei Josias e bisavô de Esdras. Jeremias iniciou seu ministério profético quando ele possuía cerca de 20 anos. Muito embora o texto comece dizendo no capítulo 1, versículo 5, que Deus o chamou ainda no ventre materno para ser profeta. E ele resiste inicialmente ao chamado profético. A sua desculpa era porque ele era muito jovem. Mas Deus não aceitou, porque Deus falou que vai estar na sua boca não são as suas palavras, são as minhas. Jeremias profetizou mais ou menos 1 século, 100 anos depois de Isaías. Tanto ele quanto Isaías trouxeram mensagem de condenação ao reino de Judá por causa dos seus pecados. Jeremias não se casou. Deus não permitiu que ele se casasse, porque a coisa ia ser feia, ele iria ter uma vida complicada, e ele não deveria se preocupar com mulher e filhos. E ele profetizou durante cerca de 40 anos na capital de Judá. Depois ele é levado junto com o povo para o Egito, e ele fica ali 5 anos onde ele profetiza. Ele profetizou na mesma época de Sofonias e de Abacuque, e depois também de Daniel. Ele inicia o seu ministério no reinado de Josias, mas o seu reinado atravessou o reinado dos últimos 5 reis de Judá: Josias, Jeocás, Joaquim e Zedequias. Porque quando a gente lê o livro e ele fala o tempo todo de castigo, a gente imagina o seguinte: ele falou de manhã, aconteceu à tarde. Ele falou hoje, aconteceu no fim de semana, não. Do momento que ele começa a profetizar até o momento em que as coisas começam a acontecer, vão 40 anos. Imagina o seguinte: falsos profetas se levantam e dizem, não vai acontecer nada disso não. E ele está lá igual vitrola, aquelas antigas que o disco furava, só no mesmo lugar. O castigo vem, se arrependam. Com isso, Jeremias era impopular.
ele foi desprezado, ele foi perseguido pelos reis, devido à mensagem forte que ele trazia contra a monarquia, contra os falsos profetas, contra os sacerdotes, contra a injustiça. Ele foi acusado de traição, quando por mando de Deus ele diz que o povo não deveria se rebelar, mas se entregar à Babilônia. Ele tinha uma afeição muito grande pelo seu povo, tanto que quando ele viu as suas profecias cumpridas, em vez de enfiar o dedo na cara do povo e falar, está vendo? Ele escreve o livro de Lamentações, ele sofre ainda mais quando ele vê as suas profecias se cumprindo. Durante os 40 anos em que ele profetizou, ele teve pouquíssimos convertidos. Além do seu secretário Baruque, não se tem conhecimento de nenhuma outra pessoa que tenha acreditado nas suas profecias a ponto de segui-lo. A tarefa de Jeremias era dura e era complexa. Como profeta, como mensageiro de Deus junto ao povo, havia momentos que esse homem ficava desanimado. Ele passou por vários momentos de depressão. Às vezes ele estava carregado de sentimento, de desespero e até mesmo de morte. E quando você lê o livro, eu te convido a ler o livro do profeta Jeremias, ele era transparente, ele fala dos seus sentimentos. Em vários momentos você vai ver esse homem que queria fazer a vontade de Deus, obedecendo a duras penas. Você vai ver esse homem que queria ser um vaso novo, sendo quebrado por Deus, para fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. Em vários capítulos do seu livro, ele expõe a profundidade da sua alma, ele fala das suas dúvidas, ele fala dos seus medos. Porque quando a gente pensa nesses profetas, nesses homens, achamos que eles estão alguns degraus acima de nós. Mas quando você lê, você vai encontrar um profeta como Jonas, você vai encontrar um profeta chorão como Jeremias, fiéis a Deus, mas também pecadores. E no livro de Jeremias, em 5 capítulos, entre eles o capítulo 15, nós temos algumas conversas muito pessoais de Deus com Jeremias, que os estudiosos chamam de confissões de Jeremias. E eu acho que uma palavra melhor para falar dessas conversas pessoais de Jeremias com Deus, seria como um monólogo. Um monólogo é um ato da pessoa falar consigo mesmo. É uma conversa, né? Porque você vai ver em vários momentos que ele fala, ele está lamentando, ele está reclamando. O monólogo ocorre muito no teatro, quando os personagens saem de cena, e um autor sozinho fica no palco e ele começa a falar, a derramar a sua alma diante do público. É um discurso privado, que expressa os sentimentos mais íntimos de uma pessoa. E é exatamente isso o que as confecias de Jeremias são. Todos os outros personagens parecem que saem do palco para que ele possa colocar os seus trágicos sofrimentos em palavras. E se o discurso de Jeremias são monólogos, o capítulo 15 seria o seu monólogo do ser ou não ser. Todo mundo conhece essa expressão, né? Você sabe de onde ela vem? Da peça Hamlet, de William Shakespeare. Você já leu Hamlet? Se você ler a Bíblia, eu já fico satisfeito. Se você ler Hamlet, é bom também. Hamlet está começando a pensar em tirar a sua vida. Todo mundo sabe essa frasezinha, mas é um dos atos desse monólogo, onde ele diz o seguinte: ser ou não ser, eis a questão. Será mais nobre sofrer na alma pedradas e flechadas do destino feroz, ou pegarem armas contra o mar de angústias e, combatendo, dar-lhe fim? Morrer, dormir. E assim como Hamlet, Jeremias está questionando o valor da sua existência. No versículo 10 ele diz: ai de mim, minha mãe, pois me deste à luz homem de rixa e homem de contendas por toda a terra. O profeta, ele não atingiu ainda o fundo do poço, mas ele estava quase lá. Ele vai chegar no nível mais baixo no capítulo 20, onde além de lamentar o seu nascimento, ele passa a maldizer também o dia que ele nasceu. Nesse momento, no entanto, ele já estava muito desanimado. E uma das primeiras coisas que nós aprendemos sobre Jeremias é que Deus o chamou para ser profeta antes dele ter nascido. Mas havia momentos em que ele deseja nunca ter nascido. Parece que na realidade ele gostaria que ele tivesse sido abortado para abortar a difícil tarefa que ele tinha. E nas suas palavras, nós sentimos que Jeremias está desapontado com Deus. Jeremias está desapontado com Deus por 3 motivos. Não sei se você já ficou desapontado com Deus, mas se de repente aconteceu, não tenha medo de assumir o seu sentimento. Você vai perceber que você tem a ilustre companhia de Jeremias no seu desapontamento com Deus. Ele estava desapontado porque Deus não atendeu às suas orações.
Ele estava desapontado porque Deus enviou sofrimentos que ele achava que ele não merecia, e ele estava desapontado porque ele entendia que Deus não havia recompensado a sua obediência. E é justamente sobre isso que eu quero falar nessa noite, desapontados com Deus. Eu quero ver então com vocês o primeiro motivo pelo qual o profeta estava decepcionado com Deus. Uma oração não atendida. O capítulo 14, por isso que eu comecei lá, termina com uma oração de Jeremias em favor do povo de Deus. A terceira das suas 3 orações seguidas. E se você ler a oração, podemos dizer que ela foi perfeita. Jeremias faz uma confissão completa de todos os pecados da nação. E ele pede a misericórdia divina pela glória de Deus. E ele afirma que somente Deus pode atender às orações. Foi uma oração oferecida pelo mais puro dos motivos. Por um homem fiel a Deus. Por um profeta de Deus. E Deus atendeu a sua oração? Não, não atendeu. Versículo 1. Disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Lança-os de diante de mim e saiam. Deus se recusou a atender a oração de Jeremias, e pelo texto você percebe que ele ia recusar de qualquer outra pessoa aqui nesse caso. A intenção de Jeremias foi um fracasso espetacular. E em resposta, o que é que Deus faz? Deus vai enviar juízo em vez de bênção, versículo 12. Quando te perguntarem para onde iremos, diz-lhes: assim diz o Senhor, o que é para a morte, o que é para a espada, o que é para a fome, o que é para o cativeiro, para o cativeiro. O juízo que Deus vai mandar sobre o povo parece ali com os 4 cavaleiros do Apocalipse. Além de certa forma resumir metade do livro de Jeremias: morte, espada, fome e cativeiro. Deus está prestes a derramar o cálice da sua ira contra os pecados daquele povo. Versículo 3. Porque os punirei com 4 sortes de castigos, diz o Senhor: com espada para matar, com cães para os arrastarem, e com as aves dos céus e as feras do campo para os devorarem e destruírem. As hienas, os abutres, vão arrastar e devorar qualquer pessoa que os soldados de Babilônia não matarem. O povo de Deus se tornaria um espetáculo de horrores. Versículo 4. Entregá-los-ei para que seja um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra. As nações em volta iriam se espantar. Eles iriam ignorar completamente o que estava acontecendo com eles. Versículo 5. Pois quem se compadeceria de ti, ó Jerusalém? Ou quem se entristeceria por ti? Ou quem se desviaria a perguntar pelo teu bem-estar? Literalmente, a Escritura diz que ninguém perguntaria se havia paz, shalom, na cidade da paz, Jerusalém. Desde o início, os outros sacerdotes, os outros profetas vêm dizendo paz, paz, paz. Mas quando o juízo de Deus viesse, ninguém perguntaria sobre paz. Deus estava planejando lançar Israel como uma pilha de grãos numa eira. Eu não sei quantos de vocês viram antigamente, quando se colhia feijão na roça, arrancava o feijão, ia bater o feijão, depois ia peneirar o feijão. Alguém sabe o que é que eu estou falando? Alguém é da roça como eu? É justamente essa figura. Deus iria cirandá-los, no versículo 7, com a pá nas portas da terra. Desfilei e destruí o meu povo, mas não deixaram os seus caminhos. O trigo permaneceria nas portas da cidade, mas eles, como palha, seriam assoprados e espalhados para o exílio. As famílias seriam destruídas. Versículo 8. As suas viúvas se multiplicariam mais do que as areias do mar. Versículo 9. Aquela que tinha 7 filhos desmaiou como para expirar a alma. Tantos homens haveriam de morrer, que as viúvas seriam mais numerosas do que a areia do mar. A mãe da família perfeita, quando fala de uma mulher com 7 filhos, não é que literalmente ela tinha 7 filhos, mas seria a mãe da família perfeita. Perderia todos os seus filhos e ela morreria com o choque de presenciar a morte dos seus filhos. Quando o juiz de Deus chegasse, não haveria resistência. Aí no versículo 12 ao 14, Deus pergunta: pode alguém quebrar o ferro do norte ou o bronze? Os teus bronzes e os teus tesouros, os teus bens e os teus tesouros, eu vou entregar para o saque. Eu levar-te-ei com os teus inimigos para a terra que não conheces, porque o fogo se acendeu em minha ira e sobre vós arderá. O ferro do norte, Babilônia. Babilônia que se tornou forte com o ferro do Mar Negro, não poderia ser quebrada.
Toda a riqueza e os tesouros de Judá seriam saqueados pelos babilônios. Judá seria levado cativo para uma terra desconhecida. Quando o Senhor disse o que é destinado para o cativeiro, ele estava falando sério. O pecado do povo foi o motivo de todas essas calamidades. E o juiz de Deus, ele veio. Por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Manassés foi o tipo de líder político que buscava prosperidade à custa da integridade. Ele manteve Israel em paz durante o seu reinado, porque ele adulou o imperador assírio. Ele comprou a segurança, permitindo que vários deuses pudessem ser adorados em Jerusalém. Mas Manassés não foi o único pecador em Judá. Versículo 6, tu me rejeitaste, diz o Senhor, voltastes para trás. Jeremias ensina uma lição que a gente vai aprender depois em Romanos. O salário do pecado é a morte. E essa é a verdade literal. A lei imutável do universo é que a punição adequada para o pecado é a morte eterna. Assim o povo de Judá estava debaixo de uma ameaça de morte. Eles não tinham saída. Jeremias orou. E orou insistentemente. Ele orou 3 vezes. Orou uma vez, Deus disse não. Orou de novo, Deus disse não. E na terceira oração, a sua oração foi espetacularmente negada. Deus falou, além de não atender, eu vou fazer exatamente o contrário do que você está me pedindo. A oração não atendida de Jeremias nos ensina 2 lições espirituais muito importantes. A primeira é que nem sempre Deus responde à oração da pessoa piedosa da maneira como elas pedem. Mesmo as melhores orações oferecidas pelos motivos mais puros podem não receber a resposta afirmativa de Deus. Algumas orações são prejudicadas pelos pecados daquele que está orando. Algumas são prejudicadas pelos pecados dos outros. É o caso aqui das orações de Jeremias. Às vezes Deus pretende glorificar-se de maneiras que vão além das nossas orações ou mesmo contra elas. Seja qual for o motivo, Deus nem sempre dá às pessoas piedosas o que elas estão pedindo. Não fique surpreso com uma oração que não foi atendida, com uma oração pelo melhor dos motivos que você fizer e não foi atendida. A segunda lição a ser aprendida com a oração não atendida de Jeremias é que todo pecador precisa da intercessão, precisa das orações de Jesus Cristo. Quem mais poderia se colocar na brecha a fim de salvar um pecador da ira de Deus? Não Jeremias. A oração dele por misericórdia foi rejeitada. E quanto a Moisés? Moisés certamente foi um homem de Deus, foi um homem de oração. Nos lembramos, enquanto ele estava lá no alto do Monte Horebe, para receber a lei de Deus, os filhos de Israel começaram a adorar o bezerro de ouro que eles haviam construído. E Deus diz a Moisés, agora pois deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Mas Moisés se levanta e se coloca entre Deus e o seu povo, para pedir pela salvação deles. Porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse, porque se acende a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito, com grande fortaleza e poderosa mão? E Deus ouve a oração de Moisés. Ele cedeu e não destruiu o seu povo. O mesmo aconteceu quando os israelitas se recusaram a entrar na terra prometida. Deus novamente ameaçou destruí-los e fazer uma grande nação de Moisés. Mais uma vez Moisés se coloca na brecha entre Deus e os pecadores, implorando a Deus que os poupasse por causa da sua glória. Se alguém pudesse comparecer perante Deus para interceder pelo povo de Deus, esse alguém seria Moisés. Das 2 orações que ele tinha feito, pedindo a salvação do povo, Deus atendeu as 2. E Samuel, esse é outro grande homem de oração. Quando os israelitas foram ameaçados pelos filisteus em Mispa, Samuel intercedeu junto ao Senhor em nome deles. Algo muito semelhante aconteceu quando Deus estava zangado com o seu povo, porque eles pediram um rei. E Deus o atendeu. O histórico de Samuel era tão bom quanto o de Moisés. Talvez Samuel pudesse ter se colocado na brecha para salvar pecadores. Mas o que o texto disse? Que nem Moisés, e nem se Samuel estivesse diante de Deus, ele não teria atendido as orações. Isso aqui é um poderoso reconhecimento das limitações dos profetas do Antigo Testamento. Eles não podiam salvar o povo dos pecados deles.
Eles podiam orar pelos pecados, mas eles não podiam pagar o preço dos pecados. Eles podiam implorar pela misericórdia de Deus, mas não podiam exigi-la. Os pecadores precisavam e precisam de alguém, não apenas para orar por eles, mas também para oferecer um sacrifício perfeito pelos seus pecados. Eles precisam de intercessão, mas também de expiação. E Jesus Cristo faz as duas coisas. Jesus Cristo faz um sacrifício perfeito pelo pecado quando ele morre na cruz do Calvário. Com base nesse sacrifício, ele agora persuade seu Pai a ter misericórdia dos pecadores. É por isso que o livro de Hebreus diz: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Porque ele fez isso, ele sacrificou-se pelos nossos pecados, uma vez por todas, quanto a si mesmo se ofereceu. Por isso, dá licença, Moisés, fica de lado, Samuel, deixe Jesus Cristo se colocar diante de Deus Pai, para que ele possa de fato interceder por nós, fazendo a expiação pelos pecadores perdidos. As suas orações serão atendidas. Quando Jesus ora, o coração de Deus vai até o seu povo e quebranta esse povo, por causa da intercessão de Jesus Cristo. Pelo menos uma oração, a maior de todas as orações, pelo perdão dos pecados, não fica sem resposta. Então, o primeiro motivo que Jeremias estava decepcionado com Deus é porque Deus não atendeu as suas orações. O segundo motivo é que ele se queixa de sofrimento não merecido. Jeremias era um homem marcado, e ele não estava paranoico não, todos realmente estavam contra ele, ele era o inimigo público número 1. Como disse no seu monólogo aí no versículo 10, homem de rixa e homem de contendas para toda a terra. E uma coisa parecia que era injustiça, né? Ele diz na continuação do versículo 10, nunca lhes emprestei com usura, nem eles me emprestaram a mim com usura, todavia cada um deles me amaldiçoa. Jeremias podia entender, se ele tivesse dívidas pendentes, e ele estivesse inadimplente nas suas dívidas, ou até mesmo entender se era amaldiçoado por pessoas que lhe deviam dinheiro. Agiotas não são pessoas queridas, porém Jeremias não devia nada a ninguém. Ele não devia nenhum credor, ninguém devia para ele, mas ele era rejeitado e maldito pela sociedade. Jeremias reconheceu que Deus sabia de toda a sua situação, e ele leva o seu sofrimento ao Senhor em oração, pedindo que Deus se lembre dele, que Deus cuide dele. Aí no versículo 15, tu, ó Senhor, o sabes, lembra-te de mim, ampara-me e me vinga-me dos meus perseguidores. Isso era muito mais do que uma vingança pessoal. Jeremias estava pedindo a justiça de Deus, ele precisava da proteção de Deus, porque ele era o profeta de Deus, ele estava nessa situação porque Deus o colocou. Só que aí você vai perceber uma pontinha de autopiedade que entra na sua oração. Ele diz, não me deixe ser arrebatado, por causa da tua longanimidade, sabe que por amor de ti tenho sofrido afrontas. O profeta queria que Deus lembrasse que os seus sofrimentos eram sem merecimento. Ele parece pensar que suas provações eram culpa de Deus. Ele entende que ele merecia algo melhor. Jeremias não pediu para ser profeta. Ele não queria pregar o juiz de Deus. Na verdade, ele orava e orava para que Deus fizesse justamente o contrário. E se você conhece o livro de Jeremias, você vai ver que os seus sofrimentos começam quando ele foi chamado por Deus. Ele recebeu uma missão perigosa, e o que é pior, era uma missão destinada ao fracasso. Eu imagino Jeremias, reunião do presbitério, perto de ser jubilado, 40 anos de ministério. Jeremias, quantos convertidos você teve no seu ministério, Jeremias? Só um. É um fracasso, Jeremias. Mas ele foi chamado por Deus para fazer a vontade de Deus, não para ter sucesso. Ele foi chamado por Deus para ser obediente. Deus disse a ele, onde eu mandar você vai. Tudo que eu mandar você falar, você vai falar. E à medida que você lê o livro, você vai se deparar. Jeremias é um homem que sofre com o seu ministério. Ele apanhou, ele foi agredido, ele foi torturado, ele foi aprisionado, ele passou uma noite jogado dentro de uma cisterna seca, dentro de um poço seco. Tudo por causa do seu ministério, tudo por causa da sua pregação. Aí entende
Desculpa. E aí então ele entende que Deus é o responsável pelos seus sofrimentos. E você? Você já reclamou a Deus sobre os seus sofrimentos? Você se acha uma pessoa tão boa que você diz para Deus que você merecia coisa melhor? E que tudo que está acontecendo na sua vida é culpa dele? Por isso que eu falei que aquelas músicas são perigosas. Quando você pede um coração, tem gente que imagina que você vai orar e Deus vai fazer uma mágica, vai derramar alguma coisa do céu, e de um momento para o outro, o seu coração desobediente vai se tornar um coração obediente. De um momento para o outro, você vai ser um vaso novo. A música diz, quebra a minha vida e faz-a de novo. Porque no momento que você fala que você quer ter um coração obediente a Deus, Ele vai olhar para você e vai falar, olha, tudo que está aí tem que sair. Eu vou tirar tudo. Eu vou quebrar tudo. Se você vê isso acontecendo na vida de Jeremias, quanto mais na sua. Mas nós temos essa tendência, principalmente na cultura que estamos inseridos, nós sempre achamos que Deus deveria nos dar muito mais, porque, afinal de contas, nós merecemos. Nós merecemos ser felizes. Eu só não sei de quem você vai cobrar quando você não é feliz. Mas vamos continuar com o nosso texto. Jeremias apresenta uma terceira queixa. Deus o decepcionou, porque Deus não recompensou a sua obediência. Todo o trabalho de Jeremias parecia um esforço perdido, desperdiçado. Nesse ponto, o profeta aparece com o irmão mais velho da parábola do filho pródigo. Você conhece a história, né? Quando o filho pródigo, depois de ter gastado tudo, volta, ele fica revoltado, porque ele foi aceito pelo pai e passou a ter os mesmos direitos que ele tinha. Ele diz, há tantos anos que te sirvo, jamais transgredi uma ordem sua, e se você nunca me der um cabrito para me alegrar com os meus amigos? Ele está querendo dizer o seguinte, olha, eu desperdicei a minha vida sendo fiel a você. Todos aqueles anos seguindo a Deus, e Jeremias estava de mãos vazias. Ele não pôde se casar, ele não pôde ter o conforto e o consolo de ter uma mulher em casa para dizer para ele, não, meu filho, eu te entendo. Eu sei que você está passando. Porque na nossa vida, nas dificuldades que nós temos, tem momento que chegar em casa e receber o conforto, o abraço da esposa e dos filhos, traz um consolo muito grande. Até isso a Jeremias foi negado. Todos aqueles anos seguindo a Deus, e ele estava de mãos vazias. E ele foi um homem muito obediente. Ele era um estudante aplicado da palavra de Deus, tanto que ele diz aí no versículo 16, achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor dos exércitos. Jeremias entendia que a Bíblia é um livro para ser devorado. Assim como o profeta Ezequiel, ele engoliu a palavra de Deus. Ele entendia que a palavra de Deus é muito mais do que petiscos, é muito mais do que você ficar procurando as promessas, naquelas caixinhas de promessa. Você não precisa disso, você precisa da totalidade da palavra de Deus. Quando Deus falava, Jeremias encostava-se à mesa do banquete e fartava-se com a palavra de Deus. Esse é um lembrete para nós de quanto a palavra de Deus é saborosa. Jeremias pensava na palavra de Deus como a sua alegria, como o deleite do seu coração. Ler e estudar a Bíblia é algo muito prazeroso de se fazer, é algo essencial na vida de todo cristão. E Jeremias também obedecia a Deus até mesmo no seu tempo livre. Ele não era um cara festeiro. Ele diz no versículo 17, nunca me assentei na roda dos que se alegram, nem me regozijei. Parece com o Salmo 1, né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Jeremias não desperdiçou o seu tempo sentado na mesa de um bar, rindo do mundo, fazendo piada com as coisas que acontecem. Em vez disso, ele passava as suas noites de sexta-feira na sua casa. Não era porque ele era assim um desmancha-prazeres, mas ele tinha paixão pela sua pureza e pelo seu ministério. O versículo 17 continua, oprimido por tua mão eu me assentei solitário, pois eu estou de posse das tuas ameaças. O pecado enchia Jeremias de indignação. Ele precisava se separar do ambiente secular ao seu redor. Os cristãos devem abandonar algumas coisas se de fato eles querem seguir a Deus. Servir a Deus significa desistir dos supostos prazeres da ociosidade, da embriaguez, da glutonaria, da ganância, da imoralidade sexual. Jeremias se abstinha de todas essas coisas, e é por isso que ele se encontrava passando tantas noites em casa solitário. Mas Jeremias, ele queria algo em retorno.
Se ele era tão correto, se ele fazia tudo o que Deus queria, por que Deus não o abençoava? Versículo 18. Porque dura a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói e não admite cura. Olha o que ele diz para Deus. Serias tu para mim como um ilusório ribeiro, como águas que enganam? Jeremias entendeu que ele merecia algo melhor de Deus. E aí ele passa de virtuoso para presunçoso. A pergunta de Jeremias sobre as águas que enganam é uma pergunta afiada e penetrante. É uma outra repetição do Salmo 1. O Salmo 1 descreve o homem abençoado como aquele que é árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Jeremias, ele atendia a todos os critérios prescritos pelo Salmo. Mas ele não era bem sucedido, ele não prosperava. Vejam que no capítulo 2, Deus é descrito como um manancial de águas vivas. Mas para Jeremias agora ele se assemelhava com um ribeiro enganoso que fluía depois da tempestade, mas na época da seca ele secava. Em outras palavras, Deus havia decepcionado a Jeremias. Eu quero concluir as minhas palavras com as palavras de Deus a Jeremias, fazendo aplicações práticas para mim e para você. Eu não vou deixar você aqui achando que Jeremias tinha razão de estar decepcionado com Deus, e achando que você tem razão quando você está decepcionado com Deus. Primeira coisa, Deus nunca decepciona o seu povo. Isso nunca aconteceu antes e nunca vai acontecer. Jeremias e nós é que entendemos as coisas erradas. A compreensão dos cristãos sempre está errada quando eles sentem que Deus os está decepcionando. Às vezes, nós vamos a Deus levando orações que ficam sem resposta, sofrimentos imerecidos e obediência não recompensada, e queremos que Deus acerte as coisas que Ele tem que fazer. Queremos que Deus mude o que Ele está fazendo, mas a verdade é que Deus nunca decepciona o seu povo. Tem uma história sobre um navio de guerra que estava perdido no meio de um nevoeiro em alto mar. E de repente o capitão do navio vê as luzes de um outro navio à distância, e ele envia para aquele navio uma mensagem pelo rádio: estamos em rota de colisão, desvie 15 graus para o norte. Aí vem a resposta: estamos em rota de colisão, desvie 15 graus para o sul. Esse capitão ele não gostava de ter as suas ordens contrariadas, aí ele manda uma mensagem mais firme: não, desvie você 15 graus para o norte. E aí vem a resposta de novo: não, desvie você 15 graus para o sul. E ele ficou tão furioso que ele resolveu pegar pesado. Este é um navio de guerra, desvie 15 graus para o norte. A outra mensagem foi curta: e este é um farol. E Deus, meus queridos, Ele é como um farol. Ele está exatamente onde Ele deveria estar. Ele está sempre fazendo o que Ele tem de fazer. Ele não pode e Ele não vai se mover. Jeremias era como um navio de guerra. A sua fé estava indo rumo ao naufrágio, a menos que ele mudasse de direção. Então eu digo também a mesma coisa a você. Se você acha que Deus te decepcionou, porque Ele não fez o que você queria, porque Ele não tratou você como você acha que merecia ser tratado, comece a reavaliar, comece a pensar corretamente, para que você não naufrague na sua fé. A segunda coisa que eu quero dizer é que depois de ouvir as queixas de Deus, Deus faz uma primeira recomendação para Jeremias, que era para que ele se voltasse e se arrependesse. Se tinha alguém que estava decepcionado, era Deus que estava decepcionado com o seu profeta. Versículo 19: se tu te arrependeres, eu te farei voltar, e estarás diante de mim. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca. Jeremias chega diante de Deus dizendo: eu fiz isso, eu fiz aquilo, outro o Senhor, eu te obedeci, eu mereço isso, eu mereço aquilo. Aí Deus fala: não, para um pouquinho. Pare onde você está, volte lá no início. Está tudo errado, vamos começar da maneira certa, recomece. E agora recomece confessando os seus pecados. Talvez houvesse algumas verdades nas palavras de Jeremias, mas não toda a verdade. Algumas das coisas que ele disse, elas eram vis e não eram preciosas. Jeremias ainda era um pecador. E os pecadores não podem se aproximar de Deus apresentando uma lista de créditos. Você não tem créditos a receber de Deus.
Nós só podemos ir a Deus com as nossas dívidas. Nós não podemos orar a Deus com base nos nossos méritos. Nós só podemos implorar com base na misericórdia de Deus. E é irônico que Deus tenha dito que Jeremias precisava se arrepender. Durante anos, Jeremias vinha dizendo ao povo que eles tinham que se voltar a Deus em arrependimento. Mas agora ele próprio precisava de arrependimento. Ele precisava sair da sua arrogância e retornar ao seu chamado. Se parece que Deus está decepcionando você, se questione. É verdadeiramente Deus que está decepcionando você? É Deus mesmo que está te decepcionando? É muito mais provável que seja você quem está desapontando a Deus. E a outra coisa que Deus fez por Jeremias é repetir as suas promessas para ele. Disse o Senhor, versículo 11, na verdade eu te fortalecerei para o bem, e farei que o inimigo te dirija súplicas no tempo da calamidade e no tempo da aflição. Depois do versículo 19, e eles, o povo, se tornarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. Eu te porei contra este povo como forte muro de bronze. Eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te salvar e para te livrar deles, diz o Senhor. Se algumas dessas palavras são familiares, é porque Deus está repetindo para Jeremias as promessas que ele fez quando ele chamou o profeta lá no capítulo 1, que ele ia ser colocado justamente dessa forma. E quando Deus prometeu não deixar Jeremias, não era uma nova promessa. Lá no capítulo 1, versículos 18 e 19, Deus disse, eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Prevalecerão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. De cara você já percebe, Deus está dizendo, ó, vai escapar ninguém, você vai pregar contra todo mundo, a sua palavra vai ser dura contra todos eles. E Deus não está fazendo uma nova promessa, era a mesma antiga promessa. Deus prometia tornar Jeremias forte diante do perigo e salvar a sua vida no final. Essa é uma lição a respeito da solução de Deus para o desânimo, para o desapontamento na vida cristã. A depressão espiritual muitas vezes leva o cristão a querer novas revelações vindas de Deus, alguma nova verdade a respeito de Deus, alguma nova experiência espiritual. Deus raramente dá essas coisas, porque não são aquilo que o cristão necessita. O que o cristão desencorajado mais precisa é relembrar as promessas da Bíblia. Cada uma das promessas de Deus ainda é verdadeira. A renovação espiritual vem de ouvir novamente as promessas que Deus já fez em Cristo Jesus, que Ele nos livrará, que Ele nos salvará, que Ele nos redimirá, que Ele vai nos conduzir para a eternidade. De vez em quando, eu tenho certeza que assim como eu, você também ensaia monólogos na sua mente. Você prepara discursos dramáticos sobre como Deus está decepcionando, discursos sobre a sua oração que não foi atendida. Você quer falar para Deus do seu sofrimento imerecido. No entanto, um verdadeiro cristão, ele não pode fazer um monólogo verdadeiro, porque um monólogo é um discurso privado, mas os cristãos não oferecem pensamentos privados, porque Deus é o seu autor, e Ele como autor, Ele tem sempre a última palavra. E aqui está a última palavra em todo monólogo cristão. Se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás diante de mim. Eu sou contigo para te salvar e para te livrar. Promessa preciosa. Jeremias, volta lá no começo. Você vai continuar fazendo o que você precisa fazer, mas você precisa se arrepender. Então, se você estiver decepcionado com Deus, comece a questionar o seu coração, comece a questionar de fato a sua vida diante de Deus. E a última coisa que eu preciso dizer é que existe alguém na brecha em nosso lugar. Não é Moisés, não é Samuel e não é Jeremias, não é Maria e nem qualquer um dos apóstolos. Quem está diante de Deus por nós e vive por interceder por nós é Jesus Cristo. Se podemos chegar à presença de Deus, se vamos participar agora da ceia do Senhor, é porque Jesus Cristo obedeceu completa e totalmente à vontade do Pai, e é por causa dele que nós somos aceitos diante de Deus, e é por ele que nós podemos participar dessa mesa. Nunca se esqueça disso. Nós temos um representante da raça humana diante de Deus, e por seu sacrifício perfeito, os nossos pecados são perdoados, e Deus, de acordo com a sua vontade, atende a
as nossas orações. E com essas palavras eu convido você a nos alegrarmos participando da ceia do Senhor.